Olá, meu nome é Dominique. Hoje eu farei um resumo do livro Ensine do Seu Jeito, de John Holt. Bem, eu demorei mais de 15 horas lendo esse livro. Não conseguirei trazer todas as suas ideias para essa gravação. Então, esse resumo não substitui a leitura do livro, que traz muitas reflexões para a educação domiciliar. Eu vou dividir o resumo em dois vídeos. No primeiro, eu vou falar sobre as ideias mais gerais do John Holt. E no segundo, eu vou falar sobre as ideias mais específicas dele, as ideias que são mais ligadas ao unschooling, que é o método que ele propõe. Então, nós vamos começar pelo prefácio, que traz um pouco sobre a trajetória do John Holt. Bem, ele nasceu em 1923, ou seja, se você tem mais ou menos a minha idade, ele deve ser mais ou menos da geração dos seus avós ou bisavós. Então, por aí a gente já consegue entender um pouco do mundo no qual ele viveu. O John Holt, ele sofreu bullying na infância dele, sofria muito bullying na escola. Somente ele e outro aluno resistiam, né, a agredir outros alunos, né, a praticar também o bullying. Então, segundo a fala dele, ele apanhava quase todos os dias. Com o tempo ele cresceu, né? Veio a Segunda Guerra Mundial, ele serviu em um submarino e ele canalizou todo o desejo dele de um mundo mais pacífico, com menos violência, trabalhando em uma organização em prol da paz mundial. Depois de um tempo nessa organização, né, ele saiu de lá, conheceu um internato e se apaixonou pela educação. Então, ele ofereceu seu trabalho em troca de comida e teto, já que não tinha nenhuma vaga disponível para ele. E ele começou como aquilo que a gente chama popularmente de tapa-buraco. Ele ajudava a fazer o café, ele ajudava a dar algumas aulas de reforço para alguns alunos, pegava o que sobrava. Com o tempo surgiu uma vaga de professor, ele assumiu. Depois ele se tornou gerente e depois ele começou a dar palestras. Ele acredita que o fato de não ter uma formação para ser professor deu a ele uma oportunidade única de ver tudo o que acontecia com uma forma muito mais crítica e estranhar mais algumas práticas no meio da educação. E ele trabalhava muito isso nas palestras, que era uma forma dele militar por mudanças na educação, mudanças na forma de se tratar as crianças e mudanças também no método utilizado. Só que ele percebeu com o tempo que ele era minoria, que a maioria das pessoas não queriam que nada mudasse, pelo contrário, queriam que tudo continuasse da forma que sempre foi. E ele percebeu que ele estava desperdiçando tempo e recursos, tentando convencer quem não queria mudar e que ele poderia aproveitar melhor o seu tempo, seus recursos, tentando ajudar quem queria mudar a fazer alguma coisa. Então foi aí que ele começou a incentivar, né, a organização de escolas, iniciativas, né? Iniciativas assim em relação a escolas alternativas. Mas isso não foi à frente, porque essas escolas, elas às vezes perdiam financiamento do governo e aí elas tinham que fechar. Então era uma coisa complicada, era uma coisa burocrática. E com o tempo eles tiveram a ideia da educação domiciliar, viram que é uma ideia que deu mais certo, ela era mais sustentável, ela tinha mais facilidade de ser replicada e tudo mais. E aí ele investiu nisso e ele encabeçou, né, vamos dizer, né, esse movimento ali nos anos 70 nos Estados Unidos. Então, ele começa o primeiro capítulo falando sobre por que os pais deveriam tirar os filhos da escola. Ele faz inúmeras críticas à escola nesse capítulo.
Eu não vou falar sobre todas, vou citar apenas 3. A primeira crítica é que ele acredita que a escola, ela colabora para a manutenção de classes, ou seja, para que o pobre continue pobre e que seus filhos continuem pobres, e para que os ricos continuem ricos e seus filhos continuem sendo ricos, né? E de que modo ele acha que a escola colabora com isso? De 2 formas. A primeira é preparando essas crianças pobres para o destino que as espera. De que forma a escola faz isso? Na opinião dele, existe uma diferença muito grande entre emprego e trabalho. O emprego é algo que você faz para ganhar um salário, algo que às vezes você tolera, né? Você sofre, aguenta por causa do salário que vai cair no final do mês. O trabalho não. O trabalho é algo que você faz porque você gosta. Você faz porque você se sente realizado com aquilo. É algo agradável. Então, na opinião dele, a escola prepara os alunos o tempo inteiro para ter um emprego. Porque do mesmo jeito que acontece no emprego, né? As crianças têm que aguentar aquele ambiente, aquela situação maçante ali que é a educação da escola para passar no final do ano, né? Enquanto, ao invés de ser um ambiente prazeroso, de aprender o que gostam, que têm interesse, não, as crianças elas são obrigadas a aprender, né, vamos dizer, aquilo que elas não gostam, a estudar, o que elas odeiam, que elas não estão interessadas em aprender para passar de ano. E assim, já se acostumar com a vida que as espera, que é uma vida de emprego, é uma vida para ganhar o salário no final do mês, não é uma vida de trabalho, em que você vai fazer o que você gosta, você vai fazer o que te dá prazer, né, o que te deixa realizado. E a segunda forma pela qual a escola colabora para a manutenção de classes é através do monopólio do conhecimento. O que seria isso? Na opinião dele, existe uma ideia que é difundida de que o único conhecimento válido é o conhecimento que se aprende em uma instituição de ensino. É o conhecimento que traz no final aquele certificado. E na opinião dele, não é assim. Existem profissões, por exemplo, que não precisariam exatamente de uma formação escolar, né? Ele cita até um grande advogado, eu esqueci o nome agora, um presidente dos Estados Unidos, que foi advogado, que ele não fez faculdade para isso. Ele apenas leu livros e trabalhou num escritório, aprendeu fazendo. E ele questiona se realmente todas as profissões só poderiam ser aprendidas depois de um curso. E ele, na opinião dele, esse curso ele serve mais para selecionar quem pode ter acesso a essas profissões. Especialmente as profissões que garantem às pessoas um poder de compra maior, né, um acesso maior às coisas, né? Então, se coloca essa formação como um pré-requisito. Só que para fazer essa formação, as pessoas precisam ter dinheiro, precisam ter tempo, e é algo que dificulta, né, que distancia as classes mais pobres dessa profissão. Então, e as escolas ganham dinheiro com isso. Ele acha que as faculdades, elas não difundem conhecimento, pelo contrário, elas o monopolizam, né, porque elas vendem um conhecimento que é restrito, só elas podem oferecer. Então é dessa forma que ele acredita, assim, a grosso modo, que as escolas mantêm as classes sociais. A segunda crítica dele é que a escola ela perde muito foco. Ela não ensina o que é mais importante para a vida do aluno. E que se todos nós pudermos assim parar para pensar por um momento, a gente vai ver que as coisas mais importantes para o nosso dia a dia, os conhecimentos que a gente mais utiliza, que são mais relevantes para a gente ter uma vida plena, satisfatória, a gente não aprendeu na escola. E também que o cronograma é mais importante do que aprender. Por quê? Por exemplo, se existe um curso de matemática, vamos dizer que está ensinando adição, subtração, multiplicação e divisão.
Se a criança chegar ao final desse curso e souber fazer essas operações, isso não é suficiente para que ela seja aprovada. Ela precisa ter uma frequência mínima, né? Então, frequentar o curso é tão importante quanto aprender. O foco não está tanto em aprender. O foco está em cumprir aquele protocolo, né? Passar na prova, frequentar o curso e tudo mais. E ele fala, inclusive, que isso gera situações absurdas, como uma situação que ele cita de uma criança que entrou na pré-escola já sabendo ler. E mesmo sabendo ler, ela teve que fazer as mesmas atividades que todas as crianças estavam fazendo naquele momento para prepará-las para ler, né? E aquilo não fazia sentido algum para aquela criança, né? E é por isso que muitas outras crianças também, na opinião deles, se desinteressam pelo ambiente escolar, né? Porque ele não atende às suas necessidades. E o terceiro e último ponto, talvez o ponto mais criticado, em que ele se dedica mais a criticar, é o ambiente tóxico da escola, né? Ele acredita, naquela época, né, o ambiente escolar era bem diferente, né, da nossa época. As práticas de constrangimento, humilhação, punições físicas eram muito mais difundidas e as crianças o tempo inteiro eram... a escola ela não considerava muito o bem-estar dessas crianças, né? E tentavam, ao invés de tentar atrair essas crianças para a escola, elas buscavam mantê-las pela coerção, né? Porque se os pais não trouxessem as crianças para a escola, eles poderiam ser processados, poderiam perder a guarda. E o tempo inteiro essas crianças eram mantidas ali pela coerção e não por serem atraídas, por ser um ambiente interessante, por oferecer algo que realmente as interessasse. E ele acredita que esse ambiente de muita pressão, competitividade, violência e coerção, ele não era um ambiente propício ao aprendizado, que crianças estressadas tinham mais dificuldade de aprender. E realmente essa ideia dele está bem alinhada com o que se sabe hoje na neurociência, porque hoje se entende que o estresse ele muda o funcionamento, o modo de funcionamento do nosso corpo e do nosso cérebro, né? E o cérebro, com essa mudança de funcionamento, ele tira o foco em aprender e coloca o foco em sobreviver. Então, realmente, crianças estressadas, tem pesquisa sobre isso, elas aprendem menos, elas desenvolvem menos, até mesmo QI, né? E tudo mais. E num ambiente assim, a socialização para ele também era tóxica, porque as crianças sofriam esse abuso de poder, essa violência, essas punições, essas humilhações, e elas também repetiam isso com outras crianças, nas relações delas com outras crianças, principalmente crianças que eram mais novas ou mais fracas do que elas, né? Para reproduzir esse abuso de poder. Então, a socialização na escola para ele é muito tóxica. Essas são as três principais críticas, na minha opinião. E aí depois, no segundo capítulo, ele rebate, né, um pouco as críticas frequentes à educação domiciliar. Também não vou falar de todas, eu vou falar só de 3. A primeira é que uma das críticas é que se as crianças não forem à escola, elas não terão oportunidade de conviver com pessoas e valores diferentes. E o John Holt, ele fala que as crianças que vão à escola, elas não têm oportunidade de conviver com pessoas e valores diferentes. Por quê? Porque essas crianças, elas convivem com crianças da mesma classe social delas e compartilham valores muito parecidos. Elas não têm oportunidade de conviver com pessoas diferentes. Então, não faz diferença. Nesse ponto, a escola não faz diferença. O segundo ponto é sobre a prevenção de ideias rasas e intolerantes. E ele fala que há professores que são tão intolerantes a ideias diferentes quanto alguns pais. Isso aí pode acontecer em qualquer lugar. E, inclusive, ele cita algo que também a gente hoje
que hoje é discutido muito no Brasil, que é a doutrinação nas escolas, né? Porque a doutrinação nas escolas também sufoca o pensamento autônomo, o pensamento crítico das crianças, né? Não permite que o aluno tenha uma opinião própria. Quando o professor ele é intransigente nas ideias que ele acredita, né? Ele também sufoca esse pensamento autônomo e crítico. O terceiro ponto é sobre a fuga de adversidades sociais, né? Por exemplo, que algumas pessoas falam assim, que tudo bem, a escola tem problemas, mas se eu tirar a criança da escola porque ela tem problemas, como ela vai aprender a lidar com desafios? O mundo também, ela vai ter problemas no mundo. E ele cita o seguinte, realmente, existem muitas crianças no mundo passando fome, passando abusos, passando violência, passando por situações bem adversas. Mas não é por causa disso que nós vamos colocar nossos filhos também para passar por essas situações adversas. Nós, como pais, queremos protegê-los sempre que possível de toda situação que possa trazer danos a eles. E se a gente acredita que a escola tem potencial para trazer danos para eles, a gente também deveria protegê-los dela e não levá-los para a escola. Nós não somos obrigados a colocar nossos filhos em um lugar que possa trazer malefícios para eles. E eu esqueci de um ponto, eram 4. O outro ponto é a socialização, que eu nem preciso falar, né, sobre isso, porque ele já é uma crítica que ele tem à escola. Ele acha que somente reunir várias crianças no mesmo espaço não significa que elas vão aprender a se relacionar. Pelo contrário, se o ambiente é tóxico e as relações são tóxicas, isso pode contribuir para que essa socialização mais atrapalhe as crianças do que ajude. E, na opinião dele, a socialização escolar mais atrapalha as crianças, ajuda a degradá-las moralmente do que as relações familiares. Ele acreditava que as relações familiares ajudavam muito mais do que as escolares. E é isso. Tem também mais um, esqueci mais um. O quinto, que é sobre a capacidade desse pai em ensinar, né? Em ter tempo e disciplina para reproduzir o conteúdo escolar. E ele acha que, como já foi falado anteriormente, né? Ele acha que não é necessário formação para aprender a ensinar. Ele acha que ensinar é algo muito mais natural, intuitivo. E ele vai falar um pouquinho mais disso sobre o método, no método dele. E também ele acredita que o homeschooling, ele rende muito mais do que a educação escolar. Então, se a criança na escola demora 5 horas para aprender um conteúdo, em casa ele vai precisar de muito menos tempo para aprender a mesma coisa. Por quê? Porque a escola tem muitos procedimentos que prolongam, né, o tempo que você demora para aprender algo. E ali em casa, esse tempo é muito mais curto. Você não precisa fazer uma prova para ver se a criança aprendeu ou dominou uma habilidade. Você mesmo pode ver ali se ela já sabe, né, e tudo mais. Se ela já dominou, né, se ela entendeu por meio de perguntas e tudo mais. Então, é tudo muito mais rápido. E é isso. Tem um terceiro capítulo no qual ele fala sobre o homeschooling como movimento político, de como existe essa relação, mas eu não vou falar sobre isso. Vou segurar um pouco para outros conteúdos. Te vejo no próximo vídeo, tá bom?